TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal feito com muito carinho, pensado em dar uma pausa nas notícias pesadas do cotidiano e oferecer a você um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Partido Alferes no canal 16. É uma alegria imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. Muito obrigada por nos receber toda semana sempre com tanto carinho. E se você não conseguiu assistir seu programa na TV, é só dar um pulinho lá em nosso site e também em nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Lá você encontra a nossa programação, mas também bastidores sobre os programas, notícias e muito mais. Basta procurar por TV Correio da Manhã e, claro, não deixar de conferir. Para quem quer saber, o meu Instagram pessoal é @sandrabritowriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir conosco também por lá. E no programa de hoje você vai ver uma visita ao Memorial Epopeia do Descobrimento na cidade de Porto Seguro. Vamos assistir ao novo videoclipe do cantor italiano Zeno Sala. Uma entrevista com a cantora Laura Buarque. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Gilberto Freire. E você é nosso convidado especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Porto Seguro, na Bahia, é um verdadeiro museu histórico a céu aberto. Foi nessa região que os portugueses pisaram pela primeira vez em nosso país. Foi ali que se iniciou a colonização do Brasil e, certamente, há muita história ainda a ser contada. Nós estivemos visitando o Memorial da Epopeia do Descobrimento, um local com diversas exposições históricas sobre o descobrimento ou o achamento do nosso país. O principal atrativo do Memorial da Epopeia do Descobrimento é uma réplica perfeita em tamanho real de uma nau portuguesa. E eu convido você a fazer esse passeio com a gente. Bora assistir? O Memorial da Epopeia do Descobrimento é o ponto turístico perfeito para quem quer conhecer mais sobre a época do descobrimento do Brasil. A entrada custa R$10 por pessoa e você é acompanhado por um guia que vai lhe contar toda a história, informando datas, curiosidades e muitas outras informações sobre a época do descobrimento do Brasil.
O Memorial da Epopeia do Descobrimento, em Porto Seguro, é um ponto turístico que faz parte da história do Brasil e, claro, se você estiver na região, não pode deixar de conhecer. O ponto alto do passeio é a visita à réplica da nau que trouxe Pedro Álvares Cabral ao Brasil. A entrada da nau acontece pelo porão que sobe até o convés. Há uma réplica do que teria sido o quarto de Cabral, que vivia em um ambiente luxuoso para a época, enquanto toda a tripulação se amontoava no porão. Apenas uma pequena parte da grande frota de caravelas concluiu a jornada devido às árduas condições nos mares entre Portugal e Brasil. Diversos marinheiros morreram de escorbuto devido à falta de vitamina C durante o trajeto. O próximo passo do passeio é visitar a reprodução de uma oca pataxó, com objetos produzidos pelos próprios índios. Além do memorial, o espaço abriga um imenso jardim botânico com vegetação típica de Restinga. Eu espero que você tenha gostado do passeio de hoje. Até a próxima semana. E você que assiste sempre ao nosso programa deve se lembrar da entrevista exclusiva que fizemos com o cantor italiano Stefano Zeno Sala. Ele falou conosco sobre sua carreira, seu novo álbum, Dopo di te. Agora ele volta à cena musical com música nova, Il mosaico dei tuoi motivi, que nós vamos acompanhar agora. Aumente o som. Mi chiedi cosa so di te e quanto ti conosco. Mi dici cosa sai di me, anche se non l'ho chiesto. E lo fai con gli occhi di chi sa che sta inventando. Poi cambi gioco e ti svesti cedendo alla
quel che vuoi, nel mosaico dei motivi che ti dai, quelle cose che non hai detto mai, sono pagine bianche. Pensi che cambi quando sai che stai cambiando tutto, e poi confessi che non sei quello che hai scelto. C'è una tensione nascosta che sfugge alla vista quando la voce non basta a una risposta, che questa volta fidati, questa volta è quella giusta. Quanto costa quel che vuoi, nel mosaico dei motivi che ti dai, nelle cose che non hai detto mai, c'è la vita che non hai mai visto, quelle cose che non hai detto mai, sono pagine bianche. Dimmi quanto c'è di noi che stavamo qui, in questo stesso posto, in un mese come questo, in questa pioggia che dilatava ogni silenzio. Quanto costa quel che vuoi, nel mosaico dei motivi che ti dai, quelle cose che non hai detto mai, sono pagine di te che non hai letto. Vado via quando mi sveglio, fai che ti vada tutto al meglio, se ti salvi dai tuoi voglio e dal sospetto di uno sbaglio, in quei motivi che conosci solo tu. E nós vamos continuando aqui o Cultura na TVC. Você que nos acompanha sabe que a gente sempre traz uma pessoa do meio artístico, uma entrevista bacana para a gente conhecer um pouquinho dos talentos locais. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, é uma cantora, Laura Buarque, que está vindo conversar com a gente sobre o trabalho dela aqui na Serra e também para outras cidades que já estão começando a conhecer o seu trabalho. Tudo bem, Laura? Seja muito bem-vinda. Grata, Sandra, agradeço a todos aqui pela oportunidade de estar aqui hoje no seu programa. Eu estou bem alegre com essa oportunidade. A gente que fica feliz em receber mais um talento aqui. Conta pra gente, quanto tempo você canta? Então, né, a gente estava até conversando um pouquinho antes da entrevista. Eu tenho, assim, a minha família é muito ligada, né, à arte. O meu pai é médico, já não tem, assim, não atua na área, mas ele tem muito interesse por música, sempre me demonstrou muito isso. Mas a minha família materna, assim, tem algumas pessoas que já praticam isso como profissão, né? Minha mãe, o nome dela é Maria Mariana, ela é atriz, ela fez uma peça nos anos 90, né, chamada Confusão de Adolescente, e aí iniciou esse trabalho. É bem famosa essa peça, né? Correu sim. O país inteiro, né? Pois é. Então a minha mãe, assim, já tem essa linha, né? E a família toda dela também. Meu avô, Domingos Oliveira, também escreveu muitas peças, tem muita ligação, né? Muitos tios são músicos e tias também, e primos também. Então acaba que eu já cresci meio que nesse meio, né? Na casa do meu avô sempre tinham saraus e festas e sempre tinham eventos pra gente se apresentar. E eu acho que minha mãe fala, até eu brinco disso, né? Que eu aprendi a cantar primeiro, depois eu fui aprender a falar, sabe? Assim, certo. Que eu fui desenvolvendo isso muito naturalmente. Mas assim, o interesse mesmo se concretizou, eu devia ter uns 8 ou 9 anos. E aí eu cantei no aniversário do meu avô, pela primeira vez, assim, pro público, né? E foi muito legal, assim. Eu tenho até hoje a memória, assim, né? Na minha cabeça dessa primeira apresentação. Da primeira apresentação, devia ter uns 8 ou 9 anos, assim, foi bem marcante para mim. Aí a partir dali os meus pais já viram que eu gostava e que tinha um talento para isso, né? E aí fui estudando, comecei estudando canto, fiz muitos anos de canto coral, aí fui estudando canto solo também, comecei a aprender instrumentos, violão, piano, um pouco de teoria musical, ainda preciso me desenvolver mais nessa parte. Mas aí fui trilhando esse caminho, comecei a compor lá pelos meus 14 anos. Eu tenho hoje em dia 21, né? Sei que parece que tenho menos, mas hoje em dia tenho 21.
Então, desde os 14, assim, que eu venho me profissionalizando, né, a respeito da música, eu comecei a estudar também como fazer as gravações, como botar nas plataformas, né, no Spotify, tudo esse trâmite, né, que é uma coisa um pouco trabalhosa, mas é muito prazeroso da gente poder fazer, né. E aí, desde então, eu já lancei, agora totalizando 3 músicas no Spotify. No mês passado, eu lancei mais uma, chamada Maior que o Mundo, e assim, tem sido bem legal retomar esse projeto. O pessoal está conhecendo bastante através das mídias sociais, né? Isso. E elas vieram mesmo ajudar, né? Você não acha que mudou muito a relação do espectador com a música em função das redes e da forma como a gente consome a música? Eu acho que mudou muito, assim. Eu estava até vendo um documentário, eu achei muito interessante, né? Porque ele estava falando que nos séculos passados, as pessoas às vezes ouviam a música que elas mais gostavam 4 vezes na vida, né? Isso. Porque não tinha acesso a plataformas de gravação, o meio de comunicação da música era muito ainda simples, né? Não era desenvolvido o suficiente. Então eu fico pensando, como seria isso, né? A gente ouvir uma música que a gente gosta somente algumas vezes na nossa vida inteira, né? E realmente a plataforma do streaming, principalmente, trouxe assim para ampla divulgação, né? A gente consegue acessar muitos públicos, mas também aumentou o número de pessoas que podem estar ali divulgando a sua música, né? Então, de certa forma, isso aumenta um pouco também a competição, né? A concorrência. Mas é claro que é assim, o que eu vejo hoje em dia pode ser um pouco mais difícil a gente acessar pessoas, porque você tem que ter ali uma constância, né? Sempre. Mas também é uma forma muito bonita da gente criar um caminho próprio, sabe? Eu acho que Exato. Você não depende de uma gravadora, você não depende de uma instituição maior para fazer o seu nome, assim, você pode trilhar o seu caminho e receber os frutos disso sem interferência de mais nada, né? Exato, e as pessoas conhecerem porque gostaram, né? Exatamente. Diferentemente de muitas vezes o que a gente vê, a mídia jogando determinados ritmos e pessoas, enfim, que as pessoas consomem aquilo não porque gostaram, mas porque é o que está disponível, né, Laura? Exatamente. Muitas vezes acontece isso, as pessoas não desenvolvem um gosto, uma predileção por A ou B, mas porque aquilo está disponível. Eu acho que no caso das redes sociais e também das mídias digitais, a gente percebe que aí sim você vai porque você gostou, aquilo te fez bem, você quer conhecer mais aquele artista. Então muda bastante essa relação mesmo, né? E uma proximidade maior também eu vejo, né? Porque o artista, quando ele está, pelo menos na minha visão, né? Quando ele está atrelado a uma marca ou uma gravadora, ele tem uma distância do público, né? Porque ele depende ali da permissão daquela gravadora para fazer alguns tipos de trabalhos, né? Não é sempre que ele vai poder estar em contato com as pessoas. E eu vejo que o trabalho, quando é criado organicamente, assim, pelo próprio trabalho, pelas redes sociais ou pelas mídias que forem usadas, a gente consegue ter um canal muito mais direto com o público, né? Com o indivíduo. Então você acaba ali conseguindo trazer o seu trabalho para um âmbito bem familiar, assim, as pessoas Exato. Vão consumindo de uma forma mais, assim, dentro da própria casa, né? Eu acho isso muito interessante. Eu também, eu acho bem bacana esse caminho, né, que está sendo percorrido agora. Mas você falou muito das influências em casa, né, que sua família já era do meio artístico, você tem pessoas trabalhando tanto com a arte do texto quanto da encenação e também da música, porque gostavam de música. E fora da família, quais foram assim as grandes influências na sua carreira? Então, eu vejo que eu acho que essas influências a gente vai construindo, né? Tem momentos em que a gente vai estar ouvindo mais um artista, né? Eu, pelo menos, eu estou sempre ouvindo coisas muito diferentes, assim. Eu acho que isso ajuda muito a construir, né, o trabalho, né, as influências. Mas pessoas que eu sempre me inspirei, por exemplo, a Marisa Monte, eu acho que ela tem uma qualidade vocal, assim... maravilhosa, né? Inexplicável, né? E também ela tem uma composição muito interessante. Eu gosto sempre, as artistas que eu admiro muito têm essa característica, né? Vozes marcantes, mas qualidade de composição também, que é uma coisa que eu busco, assim, no meu trabalho, né? Então a Marisa Monte, a Adriana Calcanhoto também é um nome que eu gosto bastante. Ela, principalmente a composição dela, eu acho, assim, lindíssima, né? A Vanessa da Mata, eu gosto muito dela. E agora nomes masculinos como Djavan, já admiro muito também pela riqueza de composição, né, dele, assim, Gilberto Gil, o Chico Buarque mesmo, né, que até compartilhamos desse sobrenome. Mas eu vejo que são alguns nomes, assim, que hoje em dia, claro que eu tenho referências mais atuais também, né? Mas se eu fosse te falar as verdadeiras referências que eu tenho, com certeza seriam essas um pouco mais antigas, que eu vejo que tem uma qualidade que nem sempre a gente enxerga, né, hoje em dia, em tantos artistas, né? Então, a MPB é a sua fonte, dali que você bebe, dessa água que você bebe. Ah, com certeza, água de beber, né? É água de beber, como diz a letra da música, Isso. né? E a família sempre, você falou que quando você se apresentou lá para o seu avô e tal, a família já percebeu ali que você tinha um dom. Mas a família te incentivou a traçar esse caminho?
Ou em algum momento eles falaram, Laura, pode dar certo, pode não dar, você tem que ter uma profissão também. Como é que ficou isso na tua cabeça? Como foi sendo construída a sua carreira ao longo aí da sua juventude? Então, é interessante pensar nisso, né? Porque eu tenho outra profissão, sim, eu estudo nutrição, estou me formando esse ano, inclusive, mas os meus pais nunca, em momento algum, me desestimularam a respeito da música, né? Inclusive, a gente pensa até que pela minha mãe ser artista, ela me incentivaria mais, né? Ela me incentiva muito, mas quem hoje em dia mais me incentiva é o meu pai, que é médico, então assim, não tem nada a ver com a área, mas ele sente muito assim afinidade e vê do meu talento assim, acredita muito em mim, né? Por isso eu sou muito grata também, porque sem esse apoio eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou hoje, né? Mas eu vejo que assim, em nenhum momento eu recebi críticas no sentido de que eu deveria deixar de fazer música, né? Que eu deveria procurar outra profissão no sentido de substituir, né, a música por outra coisa. Mas o que me foi orientado é sobre a realidade, né? Porque a realidade é essa, nem sempre as pessoas atingem o sucesso que elas desejam, né, em sentido financeiro principalmente, e uma coisa que se mantém ao longo do tempo como uma fonte de renda fixa. Então eu fui orientada a procurar talvez outro interesse que eu já tenha para desenvolver junto com a música e vendo o que vai acontecer, vendo o meu futuro e me planejando assim, com os pés no chão, sabe? A cabeça no céu, mas os pés no chão. Então, o meu objetivo de vida assim que eu venho desenvolvendo é esse, assim. Hoje em dia eu estudo a nutrição, que é uma área que eu me interesso muito também, faz muito parte da minha vida. E também tem como auxiliar as pessoas com isso, que é um grande objetivo meu, tanto com a música quanto com a minha outra profissão, né? Então, hoje em dia eu venho fazendo isso. Eu desenvolvo tanto uma profissão que eu sei que sempre vou ter uma renda fixa e sempre continuo atrás do meu sonho, porque eu vejo que sem sonho a gente não consegue viver, né? É verdade. Esse planejamento é fundamental, né? Para todas as áreas. A gente sempre tem que pensar como que a gente vai se sustentar, até mesmo para poder produzir o sonho que a gente quer tirar ali da gaveta, né? Uhum. Porque precisa mesmo a gente ter o pé no chão, como você falou. Agora, você falou aí da MPB, e eu queria que você mostrasse um pouquinho para a gente das influências aí que você traz na sua música, na sua composição. Canta um pouquinho de alguém que você admira, que você queria compartilhar com o nosso público. Claro, com certeza. Bom, a gente está saindo aí dessa semana dos Dias dos Namorados, né? Esse tema do amor tá acontecendo, né? Então vou cantar uma música que chama Amor de Índio, que eu acho ela muito linda. Espero que gostem. Vale a luz do teu suor, lembra
viver, no inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. Ei, Que coisa linda! Obrigada. A gente chega até a flutuar um pouquinho. Né? Ô Laura, agora a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da família e do apoio que eles te deram até aqui. E daqui para frente, você já está se apresentando, fazendo seus shows, você falou que tem composições próprias, já está colocando também nos seus shows essas composições? Elas já fazem parte? Fazem parte, né? Assim, em shows autorais, eu iniciei inclusive no mês passado aqui em Petrópolis, na cidade. Eu já havia me apresentado em outros locais, mas sempre em conjunto com outras pessoas, né? Sim. Não um movimento meu, assim, de repertório autoral, mas assim, somente eu e o violão, né, por exemplo. Então, eu já iniciei agora no mês passado, fiz uma apresentação no restaurante Brisa, não sei se você conhece, mas... Conheço, eu vi, assisti até um pedacinho, foi linda a apresentação. Que bom. Foi bem legal, assim, e nesse show o que eu mais gostei, inclusive, foi por isso, assim, eu pude escolher um repertório tanto autoral quanto também cover, né, e as pessoas gostaram muito, foi um ambiente super aconchegante, né. Então, meu planejamento é continuar fazendo esse tipo de apresentação e crescendo, né, em termos de público, né? E esse foi um passo importantíssimo, né, para você ter essa segurança de trazer as suas composições para o público, se apresentando sozinha. Como é que foi isso para você? Foi bem interessante, assim, inclusive depois da apresentação eu cantei algumas músicas, né, que até o momento passaram. Eu gosto muito de compor sobre coisas que acontecem comigo, assim. Não necessariamente eu vou falar explicitamente na música o que aconteceu, mas eu componho normalmente por uma necessidade minha, né? Às vezes eu estou sentindo uma coisa, aconteceu alguma situação, e aquele sentimento eu tento traduzir naquela letra como uma forma de me auxiliar também a entender, né? E foi muito interessante, porque eu compus, fiz a música e cantei no show, e a pessoa que depois ouviu e veio me falar a respeito, sentiu que eu tinha transmitido, né, a situação que tinha acontecido. E ela me contando isso depois, eu achei muito interessante, né? Poder ver a perspectiva das pessoas sobre algo que aconteceu comigo, né? Mas que pela música conseguiu chegar nessas pessoas, né? Então foi, assim, bem legal. Essa verdade na arte é tudo, né? Faz toda a diferença. O público sente quando é verdadeiro, né? Exatamente. Eu tenho certeza que foi essa conexão aí que te levou a esse resultado. Mas Laura, além disso, além desse trabalho que você está começando a fazer, apresentando as suas letras, você compõe também, você falou em relação à música, mas você faz letra e música? Você faz essas duas partes? Por isso que você estuda música, né? É, sim. Porque essa danadinha aqui, gente, ela está fazendo 2 faculdades. Ela falou de nutrição, mas ela também faz música. Então isso explica muito, né, a artista completa que você está se tornando e que eu tenho certeza vai alcançar muitos voos daqui pela frente. Quais são os planos, Laura? Então, planos, eu gosto de planejar, assim, pelo menos por esse ano, né? Vou me planejando assim. Bom, esse ano eu tenho interesse de lançar bem mais alguns singles, né? Eu já tenho um lançado esse ano, venho lançar um daqui a um mês mais ou menos, né? Que aí fica para quem quiser acompanhar nas redes sociais. É só entrar lá, Laura Buarque, vocês podem ver todos os detalhes, eu faço vou lançando alguns spoilers. Laura assim. Buarque no Instagram. Isso, no Instagram e em Onde todas mais? as outras mídias. Ah, sim, ok. Spotify, Facebook, só botar lá. Tá sempre com o mesmo nome, Sempre ótimo. com o mesmo nome. Fica fácil pra gente achar, Sim, né? facilita, né? Então, estou com o planejamento de alguns singles que vão anteceder o lançamento de um EP acústico que eu venho lançar também mais pro próximo do final do ano. Com algumas composições que eu até já tenho no Spotify, inclusive outras novas, Certo. mas com um arranjo mais simples, assim, voz, violão, pouca instrumentação, porque eu venho sentindo essa necessidade. Eu quis desenvolver, não que eu tenha desenvolvido tudo, mas assim, as composições que eu tenho lançadas hoje em dia no Spotify já tem alguma instrumentação, né? Alguns instrumentos a mais.
E eu sinto agora uma necessidade de trazer coisas mais simples, assim, pra ter a minha voz, o violão e um arranjo mais, assim, íntimo, né? Ter mais a tua cara mesmo. E é bem a minha cara, exatamente. É bem o tipo de som que eu gosto de fazer, né? Então a proposta é essa, e aí eu venho botando umas 4 ou 5 músicas nesse EP, e aí mais pro final do ano ele vem sair, e aí junto disso eu quero fazer um evento também, um pouco maior, né? Um show mais bem planejado para lançar esse EP, com a participação de outros músicos também. Mas tudo isso eu venho divulgando também lá nas minhas redes, e com certeza eu venho aqui na TVC pra gente com certeza. Aqui divulgar. O espaço está aberto, o nosso programa é total sobre cultura, então a gente quer te receber mais vezes, quer ver essa sua carreira aí deslanchando e mais gente podendo conhecer seu trabalho mais de pertinho, porque a gente sabe que faz toda a diferença, né? Quando o público compra, se dá e cresce com a gente, é bem bacana. Laura, eu quero muito agradecer por você ter vindo aqui, trazer essa contribuição rica pra gente. A gente sempre traz talentos locais e foi muito bacana saber que uma menina tão nova, já com tanto talento, tem tanto a oferecer. A gente quer te ver voar. Muito obrigada. Eu que agradeço, assim. Sempre que eu venho aqui me sinto muito bem recebida por todos da equipe. Eu acho aqui uma TV muito bem estruturada, com um nome bem conhecido aqui na cidade. Então é uma alegria estar participando e podendo divulgar o meu trabalho, né? Chegando aqui. Estou bem grata por esse contato. Alegria nossa. E mantém a gente informado, que a gente quer comunicar todas as suas vitórias, seus acontecimentos daqui para frente, tá bom? Mas tem mais música, né? Agora a gente quer ouvir uma composição sua. O que você vai tocar? Bom, eu vou tocar uma música que o nome dela é Sinal do Beija-Flor, e ela já está em processo de gravação. Inclusive ontem eu estava no estúdio para que legal! finalizar. Então saindo do forno. Então saindo do forno. Eu já compus ela no início do ano passado, né? Certo. Mas esses processos às vezes demoram um pouco, né? Até a gente chegar. É um parto, né? Exatamente, é um parto. É muito bem comparado. Então o nome dela é Sinal do Beija-Flor, e espero que gostem também. Com certeza. Acompanhem com a gente. A brisa
Laura. Muito obrigada novamente. Fico muito feliz de ter recebido você aqui. Venha outras vezes, volte para falar da sua carreira. A gente vai estar te esperando, tá bom? O espaço está aberto sempre que você precisar. Divulgação, quiser mostrar seu trabalho, pode falar com a gente que a gente está de portas abertas. Ah, com certeza. Agora, sempre que eu tiver alguma coisa nova, vem aqui. Ótimo, combinado. E você não saia daí que tem mais cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um sociólogo, historiador e ensaísta brasileiro. Sua principal obra, Casa Grande Senzala, é considerada uma das obras mais representativas sobre a formação da sociedade brasileira. Estamos falando de Gilberto Freire. Gilberto de Melo Freire nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 15 de março de 1900. É filho do professor Alfredo Freire e de Francisca de Melo Freire. Teve como professor particular o inglês Williams. Com o pai, aprendeu latim e português. Estudou no Colégio Americano Batista do Recife, onde se bacharelou em letras, sendo o orador da turma. Aos 17 anos, Gilberto Freire foi para os Estados Unidos como bolsista, fixando-se no Texas, onde estudou artes liberais, com especialização em ciências políticas e sociais na Universidade de Baylor. Gilberto Freire fez sua pós-graduação na Universidade de Columbia, em Nova York, obtendo o grau de mestre em artes. Sua dissertação de mestrado versou sobre a vida social no Brasil em meados do século XIX, orientado pelo antropólogo Franz Boas, de quem recebeu grande influência intelectual. Jornalista, professor e político. No período que viveu lá no exterior, Gilberto Freire escreveu artigos para o Jornal Diário de Pernambuco sobre livros e temas diversos. O hábito de escrever em jornais perdurou por toda a vida. De volta ao Recife, se integrou à sociedade local, despertando grande interesse pelos problemas regionais. Organizou para o Diário de Pernambuco o Livro do Nordeste, com a colaboração de diversas personalidades, com textos de história, literatura, artes e tradições regionais. Em 1926, Gilberto Freire foi nomeado secretário particular e encarregado do jornal A Província. Mais tarde, começou a lecionar sociologia na Escola Normal de Pernambuco. Pela primeira vez, se ministrava regularmente essa disciplina em uma escola no Brasil. Com a Revolução de 30, acompanhou o governador ao exílio em Portugal e depois viajou pela Europa e Estados Unidos, ministrando aulas como professor visitante em diversas universidades. De volta ao Recife, foi convidado pelo reitor da Universidade do Distrito Federal, o educador baiano Anísio Teixeira, para lecionar sociologia. Tornou-se também técnico do Serviço do Patrimônio Histórico Nacional. Entre 1933 e 1937, ele escreveu 3 livros voltados para o problema da formação da sociedade patriarcal no Brasil: Casa Grande Senzala, Sobrados e Mocambos e Nordeste. Nesse último, desenvolveu teses geográficas e passou a ser considerado o pioneiro da ecologia no Brasil. Na década de 40, Gilberto Freire entrou em confronto com o governador Agamenon Magalhães, então interventor federal em Pernambuco, lançando campanha aberta contra o Estado Novo e chegando a ser preso pela polícia da ditadura de Getúlio Vargas. Nas eleições de 1945, foi eleito deputado federal por Pernambuco. Assim, ele participou da elaboração da Constituição de 46.
Nela, atuou nos setores ligados à ordem social e à cultura, tendo depois reunido seus discursos no livro Quase Política. Fundação Joaquim Nabuco. Após a elaboração da Constituição, Gilberto Freire permaneceu na Câmara e apresentou o projeto de lei para a criação do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, órgão que deveria se dedicar ao estudo sobre as condições de vida do trabalhador rural do Nordeste. Esse instituto foi depois transformado na Fundação Joaquim Nabuco. Como não conseguiu se reeleger, em 49 ele voltou para o Recife, para sua casa no bairro de Apipucos, hoje transformada na Fundação Gilberto Freire. Freire continuou pesquisando, escrevendo e participando de seminários. Realizou frequentes viagens ao exterior a convite de diversas instituições. Sua viagem à Índia e à África resultou no livro Aventura e Rotina. Casa Grande, Senzala. O livro Casa Grande, Senzala, de 33, é a obra mais conhecida de Gilberto Freire. Nela, o sociólogo e escritor focou a questão da miscigenação racial durante o período colonial brasileiro e ousou ao explicar a formação social brasileira através da vida nos engenhos, cultivando uma visão romantizada sobre as relações entre colonizadores e colonizados. Do ponto de vista arquitetônico, Freire apontou os engenhos e toda a estrutura física que cercava Casa Grande, Senzala, Casa de Moer e também a Capela, como uma importante fonte de informação sobre a sociedade rural daquela época. O livro explica a organização, o funcionamento interno e também a hierarquização dos cômodos. Freire contrariou muitos interesses da época porque se opôs à ideia de superioridade racial do branco, tese muito aceita por sociólogos e pensadores de direita. A obra foi por muito tempo estigmatizada e marginalizada. Mais tarde, a mesma obra foi derrubando preconceitos que a cercavam e reafirmando sua importância para a história do Brasil. Família. Gilberto Freire foi casado com Madalena Freire e com ela teve 2 filhos, Fernando Freire e Sônia Freire. Prêmios e honrarias. Ao longo de sua vida, Gilberto Freire recebeu inúmeros prêmios por sua obra, entre eles o Prêmio de Excelência Literária da Academia Paulista de Letras, o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio do Instituto Aspen dos Estados Unidos, a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal, o Prêmio Internacional La Madonnina da Itália, Cavaleiro Comendador da Ordem do Império Britânico, conferido pela própria Rainha da Inglaterra, a Gran Cruz Dom Afonso da Espanha e a Grande Oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra da França, entre muitos outros. Freire foi reconhecido mundialmente por sua obra, que, além dos títulos já citados aqui no nosso Trilhas, reúne Guia Prático, Heróico e Sentimental da Cidade do Recife, de 34, Sobrados e Mocambos, de 36, Nordeste, Aspectos da Influência da Cana, de 37, Açúcar, de 39, Olinda, de 39, O Mundo que o Português Criou, de 40, Um Engenho Francês no Brasil, de 41, Problemas Brasileiros de Antropologia, de 43, Sociologia, de 45, Interpretação do Brasil, de 47, Ingleses no Brasil, de 48, Ordem e Progresso, de 57, O Recife Sim, Recife Não, de 60, Os Escravos nos Anúncios de Jornais Brasileiros do Século XIX, de 63, Vida Social no Brasil nos meados do século XIX, de 64, Brasis, Brasil e Brasília, de 68, O Brasileiro, entre outros hispanos, de 75, e Homens, Engenharias e Rumos Sociais, de 87.
Após deixar uma coletânea de estudos extremamente rica e complexa sobre a sociedade brasileira, Gilberto Freire faleceu no Recife, em Pernambuco, no dia 18 de julho de 1987. E vamos ler juntos um pouquinho desse genial escritor. O saber deve ser como um rio, cujas águas doces, grossas, copiosas, transbordem do indivíduo e se espraiem, estacando a sede dos outros. Sem um fim social, o saber será a maior das futilidades. Gilberto Freire. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse genial escritor. Muito de sua obra ainda não foi lida e estudada, e fica aí nossa sugestão de leitura para você. Semana que vem estaremos de volta com mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelos comentários, pelos compartilhamentos nas redes sociais e, claro, pela audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.